Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso Evangelho com uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Se alguém queixar-se da vida ao seu lado, responda com palavras de encorajamento. Não aumente o peso a quem já sente demasiado o peso que carrega. Se alguém se lamenta da vida, procure mostrar os lados bons e belos da existência. Não contribua com suas próprias lamentações para o desânimo do companheiro. Reanime-o com esperança e com bom ânimo, com palavras de incentivo e coragem. Talvez desse remédio dependa a cura de seu coração desalentado. Que Deus, Jesus e os bons espíritos nos abençoe com o Evangelho de profundos ensinamentos e que venhamos a entender e a compreender o verdadeiro sentido do Evangelho. Que a espiritualidade nos ajude a colocarmos em prática o que escutamos todos os dias através das leituras do Evangelho. Que Deus, Jesus e os bons espíritos nos abençoe com o Evangelho de profundos ensinamentos e que venhamos a entender e a compreender o verdadeiro sentido do Evangelho. Que a espiritualidade nos ajude a colocarmos em prática o que escutamos todos os dias através das leituras do Evangelho. Que Deus, Jesus e os bons espíritos nos abençoe com o Evangelho de profundos ensinamentos e que venhamos a entender e a compreender o verdadeiro sentido do Evangelho. Que a espiritualidade nos ajude a colocarmos em prática o que escutamos todos os dias através das leituras do Evangelho. Que Deus, Jesus e os bons espíritos nos abençoe com o Evangelho de profundos ensinamentos e que venhamos a entender e a compreender o verdadeiro sentido do Evangelho, com o Evangelho de profundos ensinamentos e que venhamos a entender e a compreender o verdadeiro sentido do Evangelho. Que a espiritualidade nos ajude a colocarmos em prática o que escutamos todos os dias através das leituras do Evangelho. Que Deus, Jesus e os bons espíritos nos abençoe com o Evangelho de profundos ensinamentos e que venhamos a entender e a compreender o verdadeiro sentido do Evangelho. Que a espiritualidade nos ajude a colocarmos em prática
o que escutamos todos os dias através das leituras do Evangelho. Que Deus, Jesus e os bons Espíritos nos abençoe com o Evangelho de profundos ensinamentos e que venhamos a entender e a compreender o verdadeiro sentido do Evangelho. Que a espiritualidade nos ajude a colocarmos em prática o que escutamos todos os dias através das leituras do Evangelho. Que Deus, Jesus e os bons Espíritos nos abençoe com o Evangelho de profundos ensinamentos e que venhamos a entender e a compreender o verdadeiro sentido do Evangelho. Que a espiritualidade nos ajude a colocarmos em prática o que escutamos todos os dias através das leituras do Evangelho. Que Deus, Jesus e os bons Espíritos nos abençoe com o Evangelho de profundos ensinamentos e que venhamos a entender e a compreender o verdadeiro sentido do Evangelho. Que a espiritualidade nos ajude a colocarmos em prática o que escutamos todos os dias através das leituras do Evangelho. E que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 9. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer. Nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder desta ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetem às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam
se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse, Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Então, meus amigos, neste item, que é o item 9, mistérios ocultos aos doutros e aos prudentes, há uma informação que cala fundo o nosso coração quando a gente, muitas vezes, fica querendo que aquelas pessoas que não acreditam em nada, que não acreditam em Deus, na imortalidade e na presença dos bons espíritos, exigem que haja uma prova, que Deus lhes dê uma prova de que tudo isso existe, de que Ele existe, de que a espiritualidade existe, de que nós que nós somos imortais. Mas Deus não vai perder tempo com os incrédulos, porque o poder dele já se manifesta em todas as coisas, nas pequenas e nas grandes, na natureza, no dia a dia, na nossa família, na sociedade. Quando a gente quer enxergar, a gente enxerga onde se manifesta o poder de Deus. Porque, como diz o Evangelho de Jesus, que a gente não deve pôr a luz debaixo do alqueire, Deus não põe a luz dele debaixo do alqueire. Ao contrário, ele derrama em toda a humanidade, por toda parte. Aqueles que não querem ver, que são cegos, que não veem. Porque ele está presente na nossa vida desde a nossa estada na terra, porque é ele que nos dá a vida, né? E ele também não impõe nada. Abrir os olhos à força de quem não quer enxergar, também ele não vai fazer isso. É preciso que, através, muitas vezes, das vicissitudes que a vida apresenta para esses incrédulos, do que eles terão que passar, eles, ferindo o próprio orgulho, que é o que os impede de ver Deus, possam compreender a importância, né, desta relação com Deus. E então, para vencer a incredulidade, Deus vai empregando alguns meios mais convenientes para que os indivíduos entendam que existe uma supremacia, que existe um poder maior, soberano, sobre todas as coisas e todas as pessoas. Então, se a gente quer convencer alguém de que Deus existe, de que a imortalidade existe, que os espíritos existem, que Jesus existe e é o coordenador da Terra, não é somente com as palavras, são com os nossos exemplos. Mas, se aquela pessoa é orgulhosa de sistema e não quer admitir, mais cedo ou mais tarde, nesta ou em outras existências, fatalmente terá que compreender isso e aceitar. E não é impondo, se Deus mostrasse aqui fulano ou cicrano, se Deus mandasse um milagre para mim, eu acreditaria. Deus não está preocupado em fazer milagres para você acreditar, porque como inicia o texto, o poder de Deus se manifesta em todas as coisas, nas grandes e nas pequeninas. Então, os incrédulos que ainda insistem em não acreditar, né, eles vão mais cedo ou mais tarde se submeter às exigências divinas, que com certeza vai dando a cada um a oportunidade de se modificar. Então, Deus impõe condições, mas não aceita que lhe queiram impor condições. Ele escuta, como quem escuta uma criança que ainda é muito infantil, imatura, ele escuta com bondade, mas escuta também muito mais aqueles que se dirigem humildemente e não aqueles que se julgam mais do que ele, porque a incredulidade, por trás dela, está o orgulho. Pai Celestial,
chegamos ao final do nosso Evangelho da noite de hoje, em que abrimos nossa mente para a luz divina e nos preparamos para o sono profundo e reparador da noite. Obrigada, Senhor, por tudo quanto o teu imenso amor tem nos ofertado. Abençoa-nos os bons propósitos e as tentativas de servir e de amar ao próximo como a nós mesmos. Alimenta as águas ao nosso derredor de pura luz e nos fortifica o teu espírito de amor. Assim seja.